Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta agora para iniciar esse nosso novo módulo da IFA, né, do IFA, e nós estamos aqui muito satisfeitos com vocês. Eu sou o professor Nelson Bezerra, professor de Física aqui do CMEAN, e eu não estou sozinho aqui para dar essa aula para vocês. Eu estou muito bem acompanhado aqui pela professora. Olá a todos, alunos e professores, estamos juntos aqui, na IFA Ciências da Natureza, e eu também vou me apresentar para vocês. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia, Então a gente trouxe aqui para vocês muitas novidades nessas aulas que a gente está iniciando, Então vamos observar agora qual é o objeto de conhecimento e o detalhamento da nossa aula de número 1. O objeto de conhecimento é o bioma amazônico e o detalhamento a importância da ciência na preservação e na reciclagem de lixo na Amazônia, efeito estufa e aquecimento global e a reciclagem de lixo no Amazonas. Muito bem, pessoal, agora que vocês já conhecem o nosso detalhamento, o nosso objeto de conhecimento, vamos dar início então à nossa aula. Muito bem, Vamos iniciar aqui a nossa aula e a gente já inicia com algumas imagens, Então a gente vai falar bastante sobre a Amazônia, sobre os impactos relacionados à Amazônia, mas a gente trouxe aqui diferentes cenários, A gente observa aqui ao lado, a representação de aves, a gente tem aqui em cima uma Vitória Régia, Então a gente consegue observar um cenário agradável, professor? Algo Exato. agradável de observar. Se a gente estiver nesse ambiente, a gente sabe que é um ambiente ali favorável, bom para a gente. Mas quando a gente olha aqui desse outro lado, professor? Olha Bem só. diferente, Que nós temos aqui ao lado, do outro lado das imagens que vocês acabaram de perceber, você pode ver aqui, por exemplo, o acúmulo de lixo, Muito lixo. Esse ambiente não é um ambiente saudável, Você já percebe que é um ambiente feio de se olhar, é um ambiente aí muito complicado, Com poluição. E abaixo aqui também nós temos, aqui abaixo, olha, do outro lado aqui nós temos que aqui abaixo, olha só, nós vamos ter também um ambiente ruim, Um ambiente que mostra um lixão também, Muito lixo acumulado. Então, nós temos esse contraste, que acontece na nossa região. Uma parte da região que é muito rica, com a biodiversidade muito grande, mas também a gente tem esse problema ambiental do lixo, que a gente vai tratar também nessa nossa aula. E é exatamente isso que a gente vai falar com vocês na aula de hoje. A gente vai observar aqui alguns tópicos relacionados à nossa aula. A gente vai falar ali da importância da ciência na preservação e na reciclagem de lixo na Amazônia. Então, a gente pode observar aqui duas imagens com bastante lixo, muito resíduo. São coisas que a gente utiliza ali todos os dias, diariamente, Então, a gente pega ali um potinho de iogurte, A gente toma o iogurte, faz o que com esse potinho? A gente vai jogar fora. Para onde ele vai, A gente não sabe muito bem, Tem algumas pessoas que conseguem fazer uma coleta seletiva, Reutiliza ali aquele potinho, outras jogam no lixo, Então a gente vai debater nessa aula exatamente essas situações, A gente vai observar também alguns impactos relacionados, como por exemplo, o efeito estufa e aquecimento global e a reciclagem de lixo no Amazonas, Então, esses são alguns pontos que a gente vai observar no decorrer dessa aula. E aí a gente inicia, observando um conceito relacionado à Amazônia, Então, a gente trouxe aí que a Amazônia é um dos biomas mais ricos e diversos do planeta e enfrenta ali desafios crescentes devido à ação humana. A ciência, então, ela é um pilar fundamental para a construção de um futuro sustentável, A gente sabe que a gente precisa ali de alimentos, Precisa de objetos ali na nossa casa, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mas para que a gente obtenha tudo isso é necessário que ele seja produzido, E qualquer meio de produção, ele vai gerar algum tipo de impacto, Então é necessário ter ali esse estudo detalhado desses recursos naturais, do impacto que é ocasionado também. E aí essa imagem, que a gente observa aí ao lado, ela representa essas regiões que fazem parte ali do bioma Amazônia, Então a gente tem ali as cores que diferenciam
cada estado, né? A gente tem ali verde Amazonas, vermelho Roraima, Amapá, né? Então a gente tem o nome desses estados e as representações diferenciando cada um deles por cores, né? Então a gente consegue observar aí a grande extensão desse bioma Amazônia, né? Então ele é muito rico, né? Bem diverso, tanto vegetal quanto animal, né? Existe uma grande diversidade aí nessas regiões. Muito bem. Agora nós vamos falar de um problema que acontece muito na nossa região, e um problema grave que nós temos que combater sempre, né? Que é exatamente o problema do lixo, né? Na Amazônia, nós temos aí na imagem, por exemplo, uma cena muito comum de se ver nas estradas, que é sempre alguém, né? Que consome alguma coisa dentro do carro, viajando numa estrada, que corta a floresta, por exemplo. Na nossa região, nós temos muitas dessas estradas, né? Que são federais, como, por exemplo, a BR-174, né? Que ela atravessa aí reservas indígenas, e aí, né? Algumas pessoas, né? Mal educadas, né? Fazem isso aí, jogam plástico na natureza, sem se atentar para o que está fazendo. O crescimento populacional, a urbanização desordenada e o aumento do consumo de produtos industrializados resultam em grande produção de lixo nas cidades amazônicas, né? E aí a gente tem que descartar esse lixo sempre no local correto. E é assim, é algo que é comum, né? É muito comum a gente observar essas situações. Inclusive, eu observei um dia desses mesmo, né? Uma pessoa dentro de um ônibus estava tomando ali um refrigerante e jogou a latinha na rua, né? Uma rua engarrafada, um monte de carro, e eu presenciei essa cena, né? Então é algo que infelizmente é comum, né? Então é algo que parece ser simples, mas não é, né? É algo que vai impactar bastante ali toda a nossa cidade, né? Vai impactar os rios, igarapés, entre outros. E aí a gente trouxe também informações sobre a relação, né, dessa poluição, desses resíduos com os lixões a céu aberto. Olha só, né, nas cidades amazônicas, a realidade dos lixões a céu aberto ainda é predominante. Esses locais são focos de contaminação ambiental e problemas de saúde pública, né? Então essa imagem ela representa para a gente essa grande quantidade de resíduos que ficam acumulados, né? Então a gente observa esse acúmulo ali nos rios, né? Então se você for observar ali tem o igarapé, né? Aqui a gente observa alguns igarapés com bastante acúmulos de resíduos sólidos, né? Muitos lixos. E aí esses resíduos eles vão gerar um impacto ambiental, né? Ocorre ali a contaminação dessas águas, que poderia, por exemplo, né, ser um banho ali saudável, né? Só que acaba sendo contaminado e aí não é possível, né? A água está poluída, está contaminada. O que ela vai ocasionar? Problemas na saúde, né? Algumas doenças ali podem ser desencadeadas, tá bom? E aí, pessoal, olha só, como a gente resolve esse problema, né? Uma das soluções para não descartar esse lixo dessa forma é a coleta seletiva. Mas aí é um problema também, porque a gente tem quase inexistência da coleta seletiva. Você vai ver agora na imagem o que é a coleta seletiva. Veja só, são esses recipientes onde nós colocamos o lixo de forma a separar o lixo, porque nós temos várias modalidades diferentes: plástico, metal, papel, né, lixo orgânico, e tudo isso deveria ser descartado no lugar correto. E a quase inexistência de programas eficazes de reciclagem faz com que materiais valiosos, como plásticos, metais e vidros, se percam em lixões ou poluam os ecossistemas. Isso mesmo, né? Então, como a gente está falando ali que existe pouca coleta seletiva, e a gente fala da importância dessa coleta seletiva, a gente trouxe também uma matéria, né? Uma matéria aqui relacionada à cidade de Manaus, onde essa matéria mostra para a gente que existem projetos e propostas voltadas à coleta seletiva, né? E ela acaba beneficiando outros grupos também, como a gente vai observar agora, né? Então, a gente tem aqui uma matéria. Manaus dá início ao maior projeto de gestão de resíduos da Amazônia, né? Então, essa matéria está bem atualizada, é desse ano, e a gente vai ler um pouquinho, né? A gente observa aqui essa balsa, né, levando ali uma grande quantidade de resíduos. Esse cenário é bem comum a gente observar aqui na região, né? Tem períodos que no Igarapé
Existem ali as pessoas que vão juntar esses resíduos e retirar desse ambiente. E aqui a gente observa mais dessa notícia, né? Então, Manaus deu início ao desenvolvimento do mais ambicioso projeto de resíduos sólidos. E aí quer beneficiar pelo menos 2,5 milhões de pessoas, além de formalizar o trabalho de catadores informais, né? Então, a gente observa aqui a relação também de pessoas que trabalham com esses resíduos, que são os catadores informais, relacionados nesse projeto, né? Então, está dentro de um modelo de parcerias públicos-privadas, e a iniciativa propõe a unir inovação tecnológica, sustentabilidade e também a inclusão social. E aqui a gente observa o contexto desafiador desse projeto, né? A capital amazonense produz cerca de 1 milhão de toneladas de lixo por ano, né? Olha a grande quantidade que a capital produz, né? E de 2 a 3 mil toneladas diárias de resíduos domésticos, enquanto apenas 2% de todo o lixo gerado é destinado para reciclagem, né? Então, a gente vê que existe uma pequena quantidade de tudo que é gerado, né? Então, é importante a gente ressaltar, e que bom, né, que existem esses projetos, espero que dê certo, porque aí a gente diminui esse impacto ali no ambiente, né? Diminui a grande quantidade de resíduos que são acumulados e também favorece ali os catadores, né, que trabalham e utilizam esses resíduos também para conseguir ali a sua sobrevivência, tá certo? E aí a gente vai continuar, né, professor? Nós vamos mostrar agora para vocês uma pequena animação aí, certo? Está bem aqui ao nosso lado, você percebe então que nós temos aí esses recipientes para coleta seletiva, e para cada um deles tem a sua utilidade, né? Deve ser jogado um tipo de lixo e esse lixo pode ser reciclado novamente, né? A reciclagem, ela é muito boa para o meio ambiente, para a sustentabilidade, né? E para, em geral, para todos nós. Então, veja só, primeiramente você vê aí o papel, né? Papel sendo colocado aí no recipiente azul, ou seja, papel e papelão, né? Eles levam de 2 a 6 meses ou de 3 a 6 meses para se decomporem na natureza, né? É um tempo pequeno, né, quando a gente compara com outros materiais que vocês vão poder observar, como, por exemplo, agora, veja só, o plástico, né, professora? Exatamente, né? Então a gente pode observar que são diferentes as cores, né? O professor mostrou lá o papel no azul e o plástico ele já entra no recipiente que é vermelho, tá? Então cada cor tem a sua representação. No caso do plástico, ele tem um tempo maior de decomposição, né? A gente observa que o tempo do plástico é de mais de 400 anos ou 450 anos das garrafas de plástico. E dos plásticos em geral são centenas de anos, com alguns tipos levando mais de 1000 anos, né? Então, olha só quanto tempo leva para um plástico se decompor. E veja como ele é prejudicial, então, para a natureza, quando ele é descartado de forma errada. E aí você viu agora a lata, né? O metal. Aí foi uma latinha de alumínio que foi jogada aí no recipiente amarelo, né? Para metais. E a lata de alumínio, né? Os metais, eles levam de 200 a 500 anos para ser decompostos, então, pela natureza. Isso mesmo. Vamos observar aqui agora o vidro, né? Observem que o vidro, o recipiente dele é verde, né? Lá, aquela lixeira verde. E o vidro, ele leva milhares de anos, ou mais de 1 milhão de anos para decompor. E temos aqui o último, né, professor? Exatamente. Veja, são os materiais orgânicos, veja na cor marrom. Agora, né, era uma casca de banana que foi jogada ali, mas é material orgânico, né? Os orgânicos, eles levam bem menos tempo para se decompor, né? Eles, no caso de frutas e vegetais, por exemplo, de 1 a 3 semanas ou de 2 a 6 meses, dependendo, então, do tipo de material orgânico que você descarta. Bem, aí nós vimos aí, né? Você ficou sabendo, então, como se faz a coleta seletiva, né? Muito legal, então. Vamos, então, continuar agora falando de um efeito muito interessante, né? Que vocês já devem ter ouvido falar muito,
que é a questão do efeito estufa, tá, pessoal? O efeito estufa, às vezes a gente associa o efeito estufa a uma coisa ruim, mas, na verdade, o efeito estufa é um processo natural que ele é essencial para a Terra, essencial para a vida na Terra. Por quê? Porque sem o efeito estufa, a gente não conseguiria sobreviver aqui. Mas quando o efeito estufa é na medida correta, né? O que acontece é que, com o aumento exagerado da poluição, esse efeito estufa tem se acentuado muito, passando do natural, passando do que é bom para o planeta. E aí acontece o aquecimento global, por exemplo, né? Quando esse processo natural é intensificado pelas atividades humanas, e aí a gente coloca a poluição, né, nessa conta, ele se torna a principal causa do aquecimento global, que é também um efeito ruim, né? Porque as mudanças climáticas elas estão acontecendo exatamente porque a temperatura média da Terra está aumentando, né? Isso mesmo, né? E para a gente observar um pouquinho mais sobre o efeito estufa, a gente trouxe aqui uma animação, né, para a gente entender como é que acontece, entender também que o efeito estufa, ele é bom, né? O efeito estufa natural, ele mantém uma temperatura aqui no nosso planeta, mas quando aumenta ali a quantidade de gases, que aumenta a temperatura, aí sim ela vai ocasionar danos à nossa saúde. Você vê aí, pessoal, que acontece o seguinte, os raios solares, né, que são compostos por ondas eletromagnéticas, eles atingem a superfície da Terra e refletem, e voltam para o espaço. Só que essa camada, né, a camada de ozônio, por exemplo, e a camada da atmosfera da Terra, ela faz com que alguns desses raios solares não retornem para o espaço imediatamente. Eles refletem de novo e voltam para a Terra, fazendo o planeta se aquecer. Esse é o processo, o efeito estufa que acontece na atmosfera, que é um processo natural benéfico aí ao nosso planeta. Agora, vamos observar aí agora no nossa animação o efeito estufa natural. Veja só. Muito bem, né? Então aqui a gente observa a relação desse efeito estufa natural, né? Esses gases que existem na atmosfera, existem diferentes tipos de gases, dentre eles o gás carbônico, né? Que é um dos gases que estão relacionados ali a manter essa temperatura no nosso ambiente. Só que quando aumenta, por exemplo, a quantidade de gás carbônico, como é que ela aumenta? Com queimadas, né? A gente observa ali a representação de queimadas. Essas queimadas liberam mais CO2, que é o famoso gás carbônico. Então, quando tem uma grande quantidade de CO2, aumenta a quantidade desses gases ali na atmosfera, e aí essa radiação, no lugar dela retornar, ela fica retida, né? Então, uma maior quantidade ali de radiação retida é que causa ali o efeito estufa, né? Então, a gente tem aqui uma representação do efeito estufa amplificado, né, com várias situações que podem desencadear o aumento desses gases na atmosfera, né? Então a gente tem aqui a agricultura intensiva, o trânsito, né? A gente observa aqui o trânsito, aquele carro ali que está queimando a gasolina, né, o álcool liberando o gás carbônico. A gente observa aqui as indústrias, né, produção de energia também, né? Então são diferentes fatores que podem aumentar a quantidade desses gases na atmosfera, ocasionando assim esse efeito estufa que acaba sendo prejudicial, né? Porque fica retido ali muita radiação e aí desencadeia outras situações que a gente vai observar agora. Isso, pessoal. A gente vai ver aí quais são as principais fontes humanas, né, que aumentam esses gases, que intensificam o efeito estufa e são prejudiciais. Por exemplo, queima de combustíveis fósseis, né, que produzem CO2, a gente tem o óleo diesel, tem o carvão natural, tem a gasolina, né, todos esses combustíveis fósseis, né, eles produzem muito gás carbônico, né? Então, nós temos aí um aumento do efeito estufa. O desmatamento também, né, a queima de árvores, eles também aumentam os gases de efeito estufa. A agricultura e pecuária também. A pecuária que produz, por exemplo, o metano, né, que vem aí dos excrementos dos animais, né, produz aí o gás metano, que é liberado na natureza, né, e também temos o óxido nitroso, né, que é a questão do esterco realmente dos animais. Então, esses gases aí, eles aumentam aí o efeito estufa.
A gente observa também aí o caso dos aterros sanitários e lixo, né? Então, tem aí os lixões, por exemplo, liberando uma grande quantidade de metano, que também vai estar presente ali nesses gases da atmosfera, e processos industriais, né? Para representar esses processos industriais, a gente tem essa imagem. A gente observa essa grande quantidade de fumaça saindo, né? Com gases poluentes, gases que vão ficar ali retidos na atmosfera, ocasionando ali diversas consequências, como a gente vai observar agora. Consequências do efeito estufa intensificado. Olha, derretimento das calotas polares, das geleiras, eventos climáticos extremos, né, secas, enchentes, aumento da temperatura média global, com ondas de calor mais intensas, alteração nos padrões de precipitação, secas mais severas e também a questão das enchentes. Principais causas, então, do efeito estufa: ações humanas, como queimadas, uso de agrotóxicos e descarte inadequado de resíduos, são as principais causas desse problema, que exigem cooperação internacional e soluções em todas as escalas. Quais são as questões ambientais relacionadas, então, com essa questão, né? Nós temos mudanças climáticas e aquecimento global, talvez que seja a principal, né, questões ambientais que estão relacionadas aí com essa situação, tá, pessoal? E aí, isso aí é causado pelo acúmulo de gases na atmosfera, do efeito estufa, intensificando o calor e gerando eventos climáticos, tá legal? E agora, pessoal, nós vamos assistir aqui, né, um vídeo rapidamente, para que a gente possa se aprofundar mais no assunto. Vamos ver. Olá! Hoje nossa conversa será um pouco mais longa, pois eu quero te falar a respeito de 3 assuntos que estão interligados, que muitas vezes são tratados como sinônimos, mas que têm sim algumas diferenças. Muito bem, então vamos começar. Em primeiro lugar, você sabe o que é efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural e muito importante que permite a manutenção da vida no nosso planeta. Sem esse fenômeno, a Terra seria um lugar inabitável para grande parte dos organismos vivos, pois sua temperatura média seria negativa. O efeito estufa corresponde ao aumento da temperatura média global em função do aprisionamento de calor proveniente do Sol. É a presença de certos gases atmosféricos, os chamados gases de efeito estufa, que permite a ocorrência do efeito estufa. No entanto, esses mesmos gases, tais como o gás carbônico, os óxidos de nitrogênio e os organoclorados, quando em excesso, prejudicam a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma região gasosa da estratosfera que protege o planeta dos raios ultravioletas do Sol. O processo de degradação da camada de ozônio acontece naturalmente na estratosfera, pela radiação dos raios ultravioletas, mas de forma equilibrada, pois as moléculas formadas com a destruição do ozônio podem se recombinar, formando ozônio novamente. Porém, com a intensificação de atividades humanas, a quantidade de substâncias nocivas à camada de ozônio liberadas na atmosfera é cada vez maior, desestabilizando esse equilíbrio. Agora, você sabe o que é o aquecimento global? O aquecimento global é a intensificação do efeito estufa, em virtude do espessamento da camada dos gases de efeito estufa por causa principalmente da queima de combustíveis fósseis para a geração de energia, atividades industriais e transportes, conversão do uso do solo. Muito bem, né, pessoal? Viram aí, então, uma explicação bem detalhada aí do que é o efeito estufa, do que causa o efeito estufa e quais são as consequências que ele pode causar. E é certo? interessante a gente observar, né, tanto nas imagens quanto no vídeo, que essas consequências não é algo que vai acontecer, ela já está acontecendo, né? Então a gente viu imagens que a gente observa no nosso dia a dia, nos noticiários ou aí na nossa cidade, né? Então é algo que já está acontecendo, por isso que a gente precisa falar bastante sobre isso. E aí, né, como a gente observou que causa muito impacto, né, impactos negativos, inclusive, a gente vai falar também sobre a importância de manter e preservar também a biodiversidade, né? Exatamente. Nós temos aí agora um vídeo com o professor Dyson para assistir. Vamos lá. O que é biodiversidade?
Esse conceito inclui toda a variabilidade de vida que existe no planeta Terra, ou seja, todos aqueles seres vivos, sejam eles microscópicos, bactérias, fungos, ou também os animais invertebrados e vertebrados e também as plantas. Todos estes, eles estão adaptados aos vários ecossistemas e eles evoluem, né, ao longo do tempo, adaptando-se a essas mudanças dos ecossistemas, dos habitats que ocorrem ao longo do tempo também. Então, toda essa biodiversidade, elas estão presentes em ambientes terrestres, ambientes aquáticos, na atmosfera e também no solo. Pense bem sobre esse conceito de biodiversidade e a sua influência, né, sobre os habitats e sobre a diversidade de vida que tem no planeta Terra. Muito bem, viram aí a importância, né, da biodiversidade e é importante também preservá-la, né? Agora, essa perda da biodiversidade aí, que nós vamos ver agora, o que é perda de biodiversidade? É a extinção de espécies, destruição de ecossistemas importantes como florestas tropicais e oceanos, né? Causados aí por vários problemas, como a poluição. Isso mesmo, né? Então a gente observa aí que a poluição, ela está relacionada com a contaminação do ar, da água e solo por atividades industriais, agrotóxicos e resíduos. A poluição do ar, por exemplo, é proveniente da emissão de gases no ar. Esses gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e dióxido de carbono. Muito bem, esses gases eles comprometem a composição original da atmosfera, provocando uma diminuição da quantidade do ar que os moradores vão respirar, levando as pessoas a contraírem doenças respiratórias. Os agentes poluidores do ar são as indústrias, a queima de combustíveis fósseis e as usinas termoelétricas. Além disso, temos mais um problema grave, que é a questão do desmatamento. Isso mesmo, né? Então, desmatamento é essa destruição de florestas, como a gente observa nessa imagem. Destruição que acontece em escala mundial, especialmente das tropicais, impactando o clima e a vida selvagem, inclusive diminuindo ali a biodiversidade. Então, o desmatamento ou desflorestamento, ele refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. E atualmente ele é considerado um dos maiores problemas ambientais. E essas questões aí, elas são mundiais, mas também são regionais e locais para nós aqui. Como, por exemplo, né, nós temos que estas são manifestações dos problemas globais em escalas menores. Nós temos aí poluição urbana e de ambientes fechados, contaminação do ar nas cidades e em espaços internos, afetando a saúde humana. O problema da poluição urbana ocorre desde o século XIX, né? Já vem há algum tempo, lá no início da Revolução Industrial, né, da Inglaterra, né, e até hoje. Depois que o mundo passou por várias revoluções industriais e pelo crescimento populacional, esse se encontra com uma população de mais ou menos 6 bilhões de pessoas, ou até bem mais que isso, né? Nós temos aí alguns dados, né, que mostram que a população pode ser até bem maior do que 6 bilhões de pessoas, e essas pessoas consomem e geram lixo e poluição. Então a gente observa aí que o lixo é um dos principais problemas nos grandes centros urbanos, principalmente nos países de primeiro mundo. Um exemplo são os Estados Unidos, que produzem cerca de 10 bilhões de toneladas de lixo sólido ao ano. Um dos principais agentes poluidores são as embalagens descartáveis. E aí a gente inclui, né, o plástico, né, professora? Exatamente, né? Como a gente consegue observar aí nessa imagem, essa grande quantidade de resíduos. Muito bem. E aí temos um outro problema também causado pela poluição, que é a chamada chuva ácida. A chuva ácida é um fenômeno regional causado pela poluição do ar que danifica solos e ecossistemas, tá certo? São originadas pelo agrupamento de algumas substâncias na atmosfera, como o óxido de nitrogênio e de enxofre, que, com vapor d'água, dá origem aos ácidos nítricos e sulfúricos, né? Então, aí nós temos aí uma imagem ao lado para você observar. E aí, gerando um dos principais aborrecimentos, né? Chuva ácida é um dos principais aborrecimentos das construções, que é a corrosão, destacando os monumentos históricos, né, que sentem esse efeito. Muito bem, pessoal.
chegamos aqui ao final, então, da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né, professora? Que tenham aproveitado e entendido um pouco mais. A gente se despede de vocês aqui e a gente vai se encontrar numa outra oportunidade. Tchau, gente.